Boa noite, meus amigos, companheiros, irmãos e simpáticos da doutrina espírita, que hoje nos acompanham nesta noite através deste canal. Que Jesus continue à frente dos nossos propósitos de mudanças, quanto à nossa maneira de pensar e de sentir, de viver e de fazer, porque as nossas mudanças elas nos pedem serenidade, equilíbrio, entendimento, compreensão e sabedoria. E somente Jesus poderá ser a nossa única arma de defesa de fé para vivermos de forma mais proveitosa. Que Ele nos abençoe. Meus amados e minhas amadas, embora nós já tenhamos conquistado grandes avanços na área da ciência, no campo da educação, na tecnologia, que ainda continua a cada dia avançando mais, progredindo mais, para nos oferecer dias de fartura e de conforto. E também as nossas lutas contra as nossas imperfeições, as nossas fraquezas, as nossas tendências. Nós temos que admitir que nós ainda conservamos muitos sentimentos inferiores. E dentre estes sentimentos inferiores, que nós ainda abrigamos em nossa alma há milênios, nós trouxemos para as nossas reflexões da noite um destes sentimentos inferiores, que de acordo com as tradições católicas, ele representa um dos 7 pecados capitais, um dos 7 principais vícios de conduta, que foi formalizado no século VI pelo Papa Gregório Magno, tomando por base as epístolas de Paulo, ou seja, as cartas de Paulo, porque as cartas de Paulo continham advertências fortes sobre conduta e sobre a moral. E este sentimento é a inveja. A inveja que se manifesta nos mais variados campos das atividades humanas. É uma palavra que vem do latim, invidere, que significa não ver. E que, de acordo com a psicanálise, é aquela pessoa invejosa que não quer ver a sua realidade. A sua visão não é voltada para si mesmo. A sua visão é voltada para fora, é voltada para o outro. O que ela tem, ela deixa de perceber. E o que ela não tem, passa a possuir maior importância, porque o outro tem e ela não tem. E para ilustrar essa nossa pequena explanação de início, nós trouxemos 2 fábulas da nossa literatura brasileira, que todos nós conhecemos, eu acredito, e aí nós vamos processar o nível de inferioridade de quem tem inveja. Na primeira fábula, nós temos a história de um vagalume. Que um certo dia, um vagalume passou a ser perseguido por uma feroz serpente. Depois de muitos dias já cansado, exausto de tanto esconder, de tanto correr daquela sua inimiga, ele resolve enfrentá-la. Vira-se para ela e diz: olha, eu sei que você vai me perseguir, eu tenho certeza disso, várias vezes ainda, mas eu também sei que você vai me devorar. Mas antes que você me devore, eu gostaria de lhe fazer 3 perguntinhas. A serpente olha para ele e diz: olha, eu não tenho costume de abrir precedentes para ninguém, mas para você eu vou abrir. Diga logo o que você quer. Por acaso, eu lhe fiz mal algum dia? A serpente responde: não, em absoluto, não. Por acaso, eu faço parte de sua cadeia alimentar? Também não. Em desespero, o vagalume pergunta: então, por que você me persegue? A serpente responde: porque você brilha. A sua luz me incomoda. A sua luz ofusca a minha visão. Na segunda fábula, nós temos a história de um homem
que recebeu um dia a visita de uma fada. E esta fada, ela veio lhe oferecer a oportunidade de realizar um grande sonho. Mas antes, a fada diz a ele que antes que ele escolhesse o seu sonho, tomasse cuidado, porque o seu vizinho receberia em dobro. Como o homem era extremamente invejoso do seu vizinho, ele não pensou duas vezes e foi logo pedir à fada que ela arrancasse um dos seus olhos. Imaginemos o final dessa fábula. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, na primeira fábula, nós temos aí uma inveja que causa mal, porque o outro tem e nós não temos. E isso nós vamos levar para a nossa vivência pessoal, para o nosso dia a dia, para as nossas reflexões, nos colocando no lugar desses personagens. Na segunda fábula, nós temos então a inveja, que provoca prazer em prejudicar o outro. Ora, se nós temos uma inveja, se nós sentimos essa inveja, porque o outro tem e nós não temos, se nós temos inveja, sentimos a inveja, e que essa inveja nos causa prazer porque nós prejudicamos o outro, tem algo doente conosco. Tem algo doente em nós. Estamos adoentados certamente pela inveja. Ela é uma doença. Porque ela semelha-se a um câncer que dissemina por todo o nosso corpo como fonte de sofrimento. A inveja não tem religião, ela não tem posição social, ela não tem idade, ela não tem cor e também não tem sexo. Porque ela está em todos nós, em níveis diferentes, mas ela está. Ela está na promoção daquele nosso colega de trabalho, aquele nosso colega, que recebeu e nós não. A inveja que sentimos por não ter sido promovido, esta inveja não nos permite ver que nós não estamos produzindo o suficiente. E isto é indicador para nós, de que nós necessitamos melhorar o nosso desempenho profissional. E nós não percebemos isso. Porque a inveja não permite. A inveja está também na compra de um imóvel pelo outro, principalmente se for o nosso vizinho, um dos nossos vizinhos, que era o nosso sonho de consumo, um lote, uma casa, um carro ou qualquer outro imóvel. E nós sentimos inveja ali, que nós nem percebemos também que nós não estamos administrando, organizando melhor as nossas finanças, que nós podemos sim adquirir também. Numa competição sadia, positiva, nós podemos também. A inveja está no olhar para um mundo que jamais será nosso, que é o mundo do nosso vizinho. O gramado do nosso vizinho está sempre verde, mas nós não sabemos as dificuldades que eles passaram, que eles enfrentaram para conseguir tudo aquilo. Esse mundo jamais será nosso, porque nós não temos voltado as nossas atenções para cuidar do nosso jardim, da nossa própria vida. Nós torcemos contra o sucesso do outro. Numa competição, quando nós percebemos que o outro está na nossa frente, nós o atropelamos para ocuparmos as melhores posições. A inveja está nas amizades, nas expressões de amor de um casal, no sucesso dos filhos dos outros. E o Espiritismo? O que diz para nós? O que diz para nós sobre a inveja? Que a inveja é um sentimento cujo eco encontra seguidores nos planos espirituais inferiores, tornando-se os nossos obsessores, porque passam também a alimentarem deste nosso vício.
Ela é uma arma devastadora, a inveja, que destrói os laços de fraternidade que deveriam nos unir. Se nós não estivermos unidos aqui na Terra, pelos laços da fraternidade, estaremos, sem dúvida alguma, sendo unidos pelos laços dos sentimentos inferiores. E a inveja é uma arma tão devastadora, mas tão devastadora, que Joana de Ângeles não poupou em nos dizer que ela é um punhal cuja lâmina aponta diretamente para o invejoso, que raramente sabe, conhece que ele é o maior prejudicado. Allan Kardec contribui conosco na questão 935, aliás, 933, que a inveja é uma tortura para a alma. E quem está atacado deste mal não tem calma, não tem repouso, porque constantemente é atacado por esse fantasma que se levanta diante dele como obsessor. Aí nós lembramos também quando Kardec questiona lá na questão 459 do Livro dos Espíritos, perguntando se os espíritos influenciam em nossos pensamentos e nossos atos. Muito mais do que nós podemos imaginar. Influenciam de tal modo que são, de ordinário, eles que nos dirigem. Por isso precisamos tomar cuidado com os nossos pensamentos, com os nossos atos, porque serão eles, sim, que nos comandarão e que nos dirigirão. Santo Agostinho também traz uma outra contribuição para nós, dizendo-nos que a inveja é um caruncho na alma que tudo corrói e tudo reduz ao pó. Porque foi por essa inveja, meus queridos irmãos, por essa inveja que nós encontramos lá na história bíblica, a história de Caim e Abel, em que Caim mata Abel por inveja, porque Deus preferiu as oferendas do pastor Abel e não do lavrador Caim, sendo o primeiro homicídio na história da humanidade. Porque foi também pela inveja que os patriarcas venderam José como escravo para o Egito. E também foi pela inveja que Jesus foi perseguido pelos sacerdotes. Porque Jesus foi solidário com o sofrimento alheio. De uma das parábolas de Jesus, que nós vamos buscar também hoje, para ilustrar essa nossa fala, essa nossa explanação, que é a parábola na vinha ou parábola dos trabalhadores da última hora, que somente nós encontramos em Mateus, no capítulo 20, versículo 1 a 16, e que nós sabemos, porque nós já estudamos com certeza, nós já lemos, ou já ouvimos em uma outra palestra, que nós podemos retirar valiosas lições para a nossa vida, lições de reflexões muito profundas. Mas nós também podemos tirar ali, podemos extrair dessa parábola o sentimento da inveja. E hoje, para observarmos de forma mais clara o olhar maldoso de cobiça de alguns trabalhadores dessa parábola, nós vamos contextualizá-la para que nós possamos entender melhor essa questão da inveja. Certo dia, um proprietário de uma fazenda resolveu fazer um plantio de café em 1 hectare de terra. 1 hectare de terra corresponde a um campo de futebol, mais ou menos. Pela manhã, bem cedo, ele saiu e foi formar a sua primeira frente de trabalho. E combinou com aqueles trabalhadores que eles iriam trabalhar das 8 às 18 horas, recebendo um denário.
Imaginemos que um denário seja R$ 100. Eles aceitaram, eles concordaram. Por volta do meio-dia, o proprietário volta ao campo de trabalho e acha que precisa formar uma segunda frente de trabalhadores. E combina com estes trabalhadores que eles deveriam trabalhar das 13 às 18 horas e receberiam R$ 100. Acharam ótimo, concordaram logo. Quem não quer trabalhar meio-dia por R$ 100? Quase no final do dia, ele volta ao campo de trabalho e resolve montar uma terceira frente de trabalhadores para fechar, para garantir que aquela tarefa fosse concluída naquele dia. Ele combina então com aqueles trabalhadores que eles iriam trabalhar das 16 às 18 horas. Excelente! Ganhar R$ 100 em 2 horas? Excelente! Eles combinaram imediatamente. No final da tarde, ele pede ao seu administrador que reunisse os trabalhadores para os acertos. E começa a acertar com a terceira frente de trabalhadores, pagando a cada um R$ 100. Depois, ele acerta com a segunda frente de trabalhadores, pagando também R$ 100. E por último, ele acerta com a primeira frente de trabalho, pagando os R$ 100. De repente, os trabalhadores percebem que ele havia pago aos outros trabalhadores também R$ 100. E eles se irritaram, se aborreceram e o acusaram de ter sido injusto. O proprietário então volta-se até eles e diz: amigos, eu não fui injusto com nenhum de vocês. Vocês não aceitaram trabalhar para mim das 8 às 18 horas, recebendo R$ 100 cada um? Vocês não concordaram? Então qual é o problema? Por acaso não é lícito eu fazer uso do meu dinheiro do jeito que eu quiser? Ele não é meu? Meus amigos, meus irmãos, mas se nós olharmos para essa parábola com nossos olhares humanos, nós veremos que esse proprietário foi realmente injusto para com os outros. Porque quem trabalhou mais deveria receber mais. E quem trabalhou menos deveria receber menos. É óbvio. Nós temos que concordar. Temos? Não. Nós não temos que concordar. Porque o problema não estava no proprietário, não. O problema estava naqueles trabalhadores que não aceitaram o que o proprietário havia feito com os outros trabalhadores que chegaram depois. Porque quem trabalhou mais deveria receber mais. E quem trabalhou menos deveria receber menos. Na realidade, o que eles queriam é que o proprietário diminuísse os R$ 100 dos outros e pagasse a eles os R$ 100. Porque eles se sentiram inferiorizados, diminuídos, desvalorizados. E isso chama o quê? Isso chama inveja. A inveja que não permitiu que eles enxergassem o coração bom que havia naquele proprietário. Mas, meus amigos e meus irmãos, como nós vimos aí, a inveja é uma imperfeição moral gravíssima, que não nos permite ver o bem onde para nós é o mal. Nós somos infelizes. Somos. Porque a inveja, ela não nos permite lutar pelos nossos ideais. Ela não permite que nós venhamos a produzir a nossa própria felicidade. Aí nós perdemos oportunidades valiosas
Desperdiçamos as nossas energias para querer viver a vida do outro, ser como o outro, possuir o que o outro possui. Talvez, meus amados e minhas amadas, ainda não saibamos que a beleza da vida, a beleza de viver, está exatamente nas nossas lutas, nas lutas contra as nossas imperfeições, as nossas inferioridades e nas experiências que nos permitem crescer e aprender. Confiemos um pouco mais em nós para que possamos sermos mais felizes, mais promissores. Aqui nós vamos lembrar de 3 institutos de pesquisa. 3. Um deles localizado no Japão, o outro na Alemanha e o outro na Holanda. Eles começaram um estudo cujo objeto de estudo era a inveja. E no final desse estudo, eles chegaram à conclusão de que a inveja é uma doença. Pode ser também um traço de caráter, porque é uma imperfeição moral. Uma doença que nos rouba o prazer. Prazer quando alguém rouba os nossos sonhos de consumo. Quando o outro possui aquilo que nós queremos possuir. Ou perdemos o prazer porque o outro conseguiu aquilo que nós conseguimos também. Mas que o dele teve muito mais valor, ou tem muito mais valor que o nosso. Mas como que nós vamos combater essa doença grave? Como que nós vamos destruir este sentimento antagônico ao amor? É muito simples. Basta aprendermos a gostar do bem. Basta praticarmos a caridade, que é o oposto da inveja. A humildade e a caridade é o oposto da inveja. Amar ao nosso próximo como a nós mesmos, como nos pede Jesus, porque somente o amor cobre a multidão de pecados. E, sobretudo, que sejamos muito mais Jesus e muito menos nós. Portanto, confiemos na espiritualidade, que a todo momento se mobiliza como uma falange abnegada, se mobiliza a nosso favor, para que todos nós saiamos vitoriosos em nossos compromissos reencarnatórios. E confiemos, sobretudo, em Jesus, nosso modelo e guia de perfeição. Jesus, como nosso porto seguro, nosso teto de garantia, quanto às nossas mudanças, quanto à nossa maneira de viver e de sentir, de fazer e de pensar. E que a sua presença em nossa vida seja sempre uma presença abençoada, uma presença sempre onipresente. E que tenhamos sempre a sua cobertura benéfica e salutar. E não permitamos em momento algum da nossa vida matar a vida de Deus dentro de cada um de nós. Meus amados e minhas amadas, muito obrigada pela atenção de todos. Muita paz aos nossos corações e muita luz às nossas consciências. Que assim seja. Graças a Deus.